Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, vos dignaste trazer alegria ao mundo, concedei-nos, nós te pedimos, que pela Virgem Maria, sua mãe, cheguemos ao gozo da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qui mero isti portarem, alleluia. Rector ex sic dixi, alleluia. Ora pro nobis Deo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada de Deus. Que alegria estarmos juntos para mais uma semana. Semana de encontro, semana de oração. Oração pela igreja, oração por você, oração por cada um de nós, nossas famílias. E nesta semana que antecede a grande festa de Pentecostes, nós celebramos no dia de ontem, a ascensão de Jesus. Jesus que retorna para o céu, para junto do Pai, mas que vai nos enviar o defensor, que é o Espírito Santo Paráclito. Então, rezemos nesta semana pedindo a proteção do Espírito Santo de Deus. Por isso, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei-nos que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E assim, clamando a presença do Espírito Santo em nosso meio, para que esse Espírito possa nos fortalecer, nos dar coragem, nos motivar, mas também que possa nos guiar no caminho de santidade. Porque todos nós, eu e você, somos convidados a ser santos. Lá no nosso batismo, somos consagrados no coração imaculado de Maria, e nós precisamos fazer essa caminhada de santidade. E eu costumo dizer que ser santo não é algo extraordinário, mas é ser santo no ordinário da vida, do dia a dia, Ser santo nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Então, que nós busquemos essa santidade de vida. E durante essa semana, nós vamos percorrer ainda o Atos dos Apóstolos, na verdade, e no dia de hoje, a leitura do Atos dos Apóstolos vai nos mostrar Paulo chegando à cidade de Éfeso durante sua missão evangelizadora. Paulo, que teve ali um processo de conversão, um amadurecimento, Mas, ao encontrar alguns dos discípulos, Paulo faz uma pergunta. Pergunta essa que, aparentemente, parece ser simples, mas que é profundamente reveladora.
pergunta é essa que Paulo faz para eles? Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? É a pergunta de Paulo. E a resposta deles, né, vai manifestar uma fé incompleta. Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Olha, esse diálogo, nós vamos perceber que revela que também pode existir nos nossos dias de hoje. Há muitos cristãos batizados que conhecem o aspecto da religião, participam das missas, até possuem devoções, mas que ainda não fizeram uma verdadeira experiência com o ressuscitado. Ainda não fizeram uma experiência viva com o Espírito Santo, não foram batizados no Espírito. E a fé corre o risco de tornar-se apenas uma tradição. Né? Batismo por tradição, vou na missa por tradição, porque minha mãe ia, minha avó ia, e eu estou indo, assim compreender o que eu estou fazendo. Né? Paulo percebe que aqueles homens haviam recebido somente o batismo de João. João vai dizer assim: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Não é verdade? João apontava para quem? Para o Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, é Ele, sigam Ele, vão atrás dele. Eu não sou quem vocês esperam, não sou Messias, né? Sou aquele que anuncia, sou aquela voz que clama, que grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Então João é a voz que nos remete ao Cristo. Que bonito, que bonito. E ao percebermos isso, né, Paulo os batiza em nome do Senhor Jesus e lhes põe a mão. Imediatamente o Espírito desce sobre eles e começam a falar em línguas e profetizar. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos que cada um tem um dom. Uns têm o dom de ciência, outros têm o dom de sabedoria, outros têm o dom de falar línguas, uns têm o dom de cura, outros têm o dom. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento. Coloque a serviço, você tem que colocar o seu dom, seu talento a serviço. Nos dias de hoje nós percebemos, né, uns que tocam, uns que cantam, uns que animam, uns que servem ao altar. Cada um tem o seu dom, tem o seu talento, mas coloque a serviço do reino de Deus. E a imposição de mãos de Paulo, né, recorda a ação sacramental da igreja, na verdade, especialmente aquilo que mais tarde se consolidaria no sacramento da confirmação, da crisma. E estamos aí para receber esse sacramento. Nós tivemos também no último final de semana o encontro com o nosso bispo, que realizou o sacramento da crisma. Eles que são enviados, que são missionários, que é a igreja, são os bispos. E cada bispo, eles representam um dos apóstolos. E o Espírito Santo fortalece os discípulos, concede dons e capacita na missão. A igreja cresce não apenas por organização humana, mas pela força do Espírito Santo que conduz, que os levanta, que os anima. Na verdade, o que tem te animado, o que tem te movimentado, o que tem te motivado a seguir em frente? É esse Espírito Santo de Deus. Por isso peça sempre essa iluminação do Espírito Santo. A nós descer divina luz, nos ilumina, nos dá força, nos clareia nas nossas decisões. E São Basílio Magno, ele ensinava que o Espírito Santo é aquele que restaura o homem à imagem divina, obscurecida pelo pecado. Né? Ou seja, segundo São Basílio, o Espírito é quem transforma o coração humano.
e o torna capaz de participar da vida em Deus. Sem o Espírito Santo, o homem permanece preso nas suas fraquezas. Com o Espírito, se torna nova criatura. E aí nós pedimos, Espírito Santo, me faz novo, uma pessoa nova, renovada, transformada nesse Espírito Santo, para que eu possa, com este revigoramento, poder abrir o coração e deixar Deus agir. Santo Atanásio afirmava que o Espírito Santo não age apenas exteriormente, mas habita no interior de cada um de nós, fazendo de nós templos vivos e presença divina. Olha que belíssimo isso que nos aponta Santo Atanásio. Essa verdade é central para a nossa espiritualidade, a nossa vida de fé. Deus não permanece distante, mas faz morada no coração de quem nele crê. Olha como Deus não nos abandona, não nos esquece, não se afasta de nós. O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar que o Espírito Santo é o mestre interior da oração cristã e aquele que conduz a igreja à verdade plena. É ele quem recorda os ensinamentos de Cristo, sustenta os mártires nas perseguições, inspira os santos e fortalece os discípulos em meio às dificuldades na história. Ou seja, toda a missão da igreja depende da ação silenciosa e poderosa do Espírito Santo. Quando o anjo anuncia a Maria e fala que ela será mãe do Filho de Deus, e Maria pergunta, mas como isso vai acontecer se eu não conheço o homem, se eu não conheço? E o anjo diz para ela, Maria, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. O filho que vai nascer de ti é a obra de graça do Espírito Santo. Olha que bonito, olha que bonito. Ao final dessa leitura, desse dia, da segunda-feira, da 7ª semana da Páscoa, São Paulo entra na sinagoga e durante 3 meses anuncia com coragem o reino de Deus. E aqui nós podemos perceber que não é um anúncio tranquilo, é um anúncio que enfrenta desafios, passa por medo, passa por dúvidas, mas ele permanece firme na missão. Isso mostra quem é que conduz. E quem conduz é o Espírito Santo. Quem é conduzido pelo Espírito Santo não vive uma fé acomodada. Mas em meio à história, toda a missão depende da ação silenciosa desse Espírito Santo. Não é nossa própria força, não é por nós mesmos, mas é esse Espírito Santo que nos motiva, que nos inspira, que nos dá coragem. Que bonito, que bonito. Vendo Deus agir em nós. E para que Deus age em nós, precisa de uma abertura de coração. Porque mesmo anunciando a dispersão dos discípulos, Jesus, no Evangelho de João, ele vai dizer uma das frases mais belas e consoladoras do Evangelho. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Cristo revela uma comunhão perfeita com o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Quem me vê, vê o Pai. Recentemente, na liturgia, nós vimos Filipe falar, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus fala, Filipe, tanto tempo estou convosco e não conheceis o Pai? Eu e o Pai somos um. Santo Agostinho vai dizer que Cristo quis experimentar a solidão humana para que nenhum homem se sentisse abandonado em suas dores. O Senhor entrou nas profundezas do sofrimento humano para iluminar nossas trevas e com sua presença salvadora. Amados, que bonito. Papa Leão XIV vai nos dizer que a igreja precisa recuperar a confiança
na presença viva do ressuscitado. E em suas reflexões recentes, Papa Leão nos recorda muito que cristãos vivem abatidos pelo medo, pela insegurança, pelo desânimo espiritual, como se Cristo ainda estivesse no sepulcro. Contudo, a Páscoa proclama exatamente o contrário. Cristo venceu. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado e a morte de tal modo que ameaçava a humanidade. Não é verdade? O Papa Leão ainda continua destacando que o Espírito Santo continua sendo a força reveladora na igreja. Não é a igreja que sustentar apenas por estratégias humanas, mas pela graça de Deus. Por isso, o Papa Leão convida-nos constantemente a redescobrirmos a oração, redescobrirmos a intimidade com a oração, com o Espírito Santo. Por isso, todos nós não vivemos e não podemos viver dominados pelo pessimismo ou pela desesperança. A nossa esperança nasce da certeza de que Deus continua conduzindo a história. Mesmo em meio às perseguições, fragilidades humanas, o Espírito Santo continua nos fortalecendo, conduzindo e renovando a nossa fé. Os apóstolos, eles continuaram anunciando, mesmo em tempos difíceis, mesmo em meio às tribulações e dificuldades, eles não desistiram, eles perseveraram. Amados, Deus é bom e Deus é bom o tempo todo. Deus é bom e é bom o tempo todo. Por isso o cristão não pode viver dominado por esse pessimismo, por esse achismo, mas precisamos verdadeiramente abrir o coração para esta ação do Espírito Santo e que Ele renove a nossa força, nos fortaleça. Por isso, clamemos pedindo a presença do Espírito Santo na nossa vida, esse Espírito que nos motiva, que nos dá coragem, esse Espírito Santo que é força em meio à fraqueza, é luz em meio às trevas, é coragem em meio ao medo. Eu não sei qual a situação difícil que você está passando na sua vida, não sei qual a situação difícil no seu relacionamento, na sua vida profissional. Confia, entrega a sua vida ao Espírito Santo, para que Deus possa nos abençoar, nos proteger e nos guiar nos caminhos que o Espírito Santo nos guie, nos santificando cada dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.